Caridade e amor ao próximo. Livro dos Espíritos, questão 886. Qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus? Benevolência com todos, indulgência com as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. Kardec comenta: o amor e a caridade são um complemento da lei de justiça, porque amar ao próximo é fazer todo o bem que está ao nosso alcance e que gostaríamos que nos fosse feito. Esse é o sentido das palavras de Jesus. Amai-vos uns aos outros como irmãos. A caridade para Jesus não se limita à esmola. Ela abrange todas as relações com nossos semelhantes, sejam inferiores, iguais ou superiores. Ensina a indulgência porque temos necessidade dela e não nos permite humilhar os outros, ao contrário de que muitas vezes se faz. Se uma pessoa rica nos procura, temos todos por ela 1000 atenções, 1000 amabilidades. Se é pobre, parece não haver necessidade de nos incomodar. Porém, quanto mais lastimável sua posição, mais se deve respeitar, sem nunca aumentar sua infelicidade pela humilhação. O homem verdadeiramente bom procura elevar o inferior aos seus próprios olhos, diminuindo a distância entre ambos. 887. Jesus também disse: amai até mesmo os inimigos. Porém, o amor aos inimigos não é contrário às nossas tendências naturais? A inimizade não provém da falta de simpatia entre os espíritos? Sem dúvida, não se pode ter pelos inimigos um amor terno e apaixonado. Não foi o que Jesus quis dizer. Amar aos inimigos é perdoar e pagar o mal com o bem. Agindo assim, nós nos tornamos superiores a eles. Pela vingança, nos colocamos abaixo deles. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 12, item 3. Se o amor ao próximo constitui o princípio da caridade, amar os inimigos é a mais sublime aplicação desse princípio, porquanto a posse de tal virtude representa uma das maiores vitórias alcançadas contra o egoísmo e o orgulho. As Leis Morais, Rodolfo Caligares, capítulo Esmola e Caridade. Esmola e a caridade para alguns é a mesma coisa, enquanto para outros a esmola é uma faceta da caridade. Do ponto de vista espírita, pode haver esmola sem caridade, esmola com caridade e caridade sem esmola, dependendo tudo do sentimento que acompanhe ou inspire o modo de agir das criaturas. Do livro O Consolador, de Emmanuel, questão 255. Devemos nós, espíritas, praticar somente a caridade espiritual ou também a material? Não podemos desprezar a caridade material, que faz do espiritismo evangélico um pouso de consolação para todos os infortunados. Mas não podemos esquecer que somente alcançam a sua feição divina quando visa a espiritualização do homem, renovando-lhe os valores íntimos, porque reformada a criatura humana em Jesus, teremos na Terra uma sociedade transformada, onde o lar genuinamente cristão será naturalmente o asilo de todos os que sofrem. Livro dos Espíritos, 888. O que pensar da esmola? O homem, reduzido a pedir esmola, se degrada moral e fisicamente. Ele se embrutece. Numa sociedade baseada na lei de Deus e na justiça, deve-se prover a vida do fraco sem humilhação e garantir a existência daqueles que não podem trabalhar, sem deixar sua vida sujeita ao acaso e à boa vontade. 888-A. Reprovas a esmola? Não, não é a esmola que é reprovável. É muitas vezes a maneira como é dada. O homem de bem, que compreende a caridade como Jesus,
vai até o infeliz sem esperar que ele estenda a mão. A verdadeira caridade é sempre boa e benevolente, tanto no ato quanto na forma. Um serviço que nos é oferecido com delicadeza tem seu valor aumentado, mas se é feito com ostentação, a necessidade pode fazer com que seja aceito, porém, o coração não se sente tocado. Lembra também que a ostentação tira, aos olhos de Deus, o mérito do benefício. Jesus ensinou que a mão esquerda não saiba o que faz a direita, ensinando a não ofuscar a caridade com o orgulho. É preciso distinguir a esmola propriamente dita da beneficência. O mais necessitado nem sempre é aquele que pede. O temor da humilhação tolhe o verdadeiro pobre que sofre sem se lamentar. É a esse que o homem verdadeiro e humano deve procurar sem ostentação. Amai-vos uns aos outros, eis toda a lei. Lei divina pela qual Deus governa os mundos. O amor é a lei de atração para os seres vivos e organizados. A atração é a lei de amor para a matéria inorgânica. Nunca esqueça de que o espírito, seja qual for seu grau de adiantamento, sua situação como reencarnado ou no mundo espiritual, está sempre colocado entre um superior que o guia e aperfeiçoa e um inferior, diante do qual tem esses mesmos deveres a cumprir. Sejam caridosos, praticando não apenas a caridade que tira do bolso a esmola, que dá friamente àquele que ousa pedir, mas a que te leve ao encontro das misérias ocultas. Seja indulgente com os defeitos dos semelhantes. Em vez de desprezar a ignorância e o vício, instrua-o, moraliza-os, seja doce e benevolente para todos, que são inferiores. Seja doce e benevolente mesmo em relação aos seres mais insignificantes da criação, e terá obedecido à lei de Deus. Livro dos Espíritos 889. Não existem homens reduzidos a mendigo por sua própria culpa? Sem dúvida. Mas se uma boa educação moral lhe ensinasse a praticar a lei de Deus, não cairiam nos excessos que causam sua perdição. É daí, especialmente, que depende o melhoramento do teu globo. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 15, item 10. Fora da caridade não há salvação. Nada exprime com mais exatidão o pensamento de Jesus. Nada resume tão bem os deveres do homem, como essa máxima de ordem divina. Não poderia o Espiritismo provar melhor a sua origem do que a apresentando como regra, por isso que é um reflexo do mais puro cristianismo. Levando-a por guia, nunca o homem se transviará. Não só ela evitará que pratiques o mal, como também fará que pratiques o bem, porquanto uma virtude negativa não basta, é necessário uma virtude ativa. Para fazer-se o bem, essencial sempre é a ação da vontade. Para se praticar o mal, basta a inércia e a despreocupação. Vamos ficar por aqui, agradecidos e pedindo sempre, Jesus, esteja conosco.